Se você está aqui no canal há pelo menos um mês, provavelmente você me ouviu falar muito a respeito da importância de conhecer o ensino das duas casas de Israel. Quer ver um exemplo? Abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, eu vou colocar bem grande aí na tela. Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 2 até o versículo 5. Presta atenção. Vi outro anjo que subia do sol nascente, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000. Vamos parar por aqui. Você conhece esse texto? Se você não conhece esse texto, leia Apocalipse capítulo 7, dos versículos 1 até o versículo 8. Aqui está a descrição dos 144.000 selados. A partir ali do versículo 5, ele começa a descrever ali as tribos de Israel. Agora, queridos, esse é um texto que é bloqueado para aqueles que não conhecem o ensino das duas casas de Israel. A teologia atual, eles dizem que os 144.000 selados são os judeus que vão ser feitos exames nesses judeus e que esses judeus, a partir desses exames, vão descobrir quais são as tribos e eles vão ser um grupo de pessoas específicos que vão estar pregando a palavra de Deus no período da grande tribulação. A teologia moderna diz que isso não tem nada a ver com a igreja. Outras linhas teológicas de outros segmentos vão dizer que os 144.000 são as próprias denominações deles. Existem segmentos religiosos que dizem que aquela denominação são 144.000 selados. Apocalipse capítulo 11 vai descrever ali as duas testemunhas. Vai lá comigo. Apocalipse capítulo 11, olha só o que diz o versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Para aqueles que não conhecem o ensino das duas casas de Israel, provavelmente para você este ensino ele é bloqueado. Este versículo aí, esse versículo que você está vendo na tela, ele é bloqueado para você. E existem várias outras passagens, existem vários outros textos que são bloqueados para aqueles que não conhecem o ensino das duas casas de Israel. Se você olhar essa profecia de Apocalipse capítulo 11, você vai notar que ela é uma repetição da profecia de Zacarias capítulo 4, né? As duas testemunhas, que são as duas oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra. Quando você parte lá para Oséias, vai lá comigo em Oséias. Oséias capítulo 1, olha só o que diz o versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Esse versículo 11 que ainda está aí na tela é um versículo que está falando a respeito das duas testemunhas, está falando a respeito da ressurreição dos mortos, está falando a respeito do dia que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, e judeus e gentios foram salvos por causa do sacrifício de Jesus. Agora volta aqui comigo, presta atenção. Existem vários outros textos, como o Vale de Ossos Secos, que está falando da ressurreição dos mortos. Existem outros textos de praticamente todo o livro de Zacarias, de praticamente boa parte do livro de Miqueias. Existem vários textos de Jeremias, de Isaías. Você notou aqui a importância de conhecer o ensino das duas casas de Israel para que profecias sejam desbloqueadas? É por isso que eu fico repetindo em quase todos os vídeos a importância desse ensino. É óbvio que para ser salvo você não precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel. A salvação em Jesus Cristo vem para alcançar até a pessoa mais simples. Jesus Cristo, ele veio para salvar todo aquele que confessa e clama pelo seu nome e que acredita no sacrifício da cruz do Calvário. Mas as preciosidades, as pérolas contidas na palavra de Deus, para o final dos tempos, estão disponíveis para todos aqueles que investem tempo para buscar esta preciosa palavra. E queridos, eu sei que a introdução do vídeo já ficou muito longa,
Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo já sabem de tudo isso que eu falei aqui, mas existem pessoas muito novas no canal. E é por isso que eu vou dar um reinício a mais uma vez sobre o ensino das duas casas de Israel. Por quê, queridos? Porque Jesus Cristo está preparando uma igreja forte. E aqueles que negarem a meditação da palavra e aqueles que negarem a vida de oração não vão ter essas pérolas e essas preciosidades para o período que nós vamos entrar. Então, o tema do vídeo de hoje é, mais uma vez, nós estamos reiniciando a série sobre a origem das duas testemunhas. Nos acompanhe mais uma vez nessa série de vídeos e eu quero te dizer, seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Existe um segredo espiritual contido na palavra de Deus que se chama meditação. O mundo secular e até as falsas religiões pegaram a meditação e estão transformando essa estratégia de Deus em algo místico, em religiões que não procedem do Senhor. Mas acredite, a meditação, ela vem do Senhor, ela vem da palavra de Deus. A meditação, ela tem origem bíblica, ela tem origem nos ensinamentos que o Senhor deixou em sua palavra. É só você ler Salmos capítulo 1, quando diz que aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite são aqueles que serão bem-sucedidos, serão como árvores plantadas junto a ribeiros. Se você olhar a ordenança que Deus dá para Josué quando Moisés morre e Josué assume a liderança de Israel, ele diz, olha, medita no livro dessa lei de dia e de noite, para que seja bem-sucedido, para que seja um homem bem-sucedido em tudo que fizeres. Então, queridos, a meditação da palavra de Deus é um segredo espiritual maravilhoso. Durante muito tempo, muitas igrejas ensinaram que não precisa estudar, não precisa meditar na palavra porque o Espírito ensina. Quando, na realidade, nós não podemos negligenciar a meditação da palavra de Deus. Quanto mais você medita em um tema, mais o Espírito do Senhor vai trazendo acréscimos àquela meditação, porque as revelações da palavra de Deus, elas são progressivas. Agora, até você que já acompanha os vídeos do canal e já está careca de saber a respeito desse ensino que eu tenho falado muito, eu sei que tem muitos irmãos que acompanham outros canais e que os vídeos aqui do canal são acréscimos ou os vídeos aqui do canal são complementos de outros canais, continue aqui conosco porque o Senhor sempre nos traz acréscimo, o Senhor sempre traz acréscimos para aqueles que gostam de ruminar, para aqueles que gostam de meditar de maneira profunda na palavra de Deus. Agora, como eu falei no início do vídeo, se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, a maior parte das profecias dos profetas que estão no Antigo Testamento são bloqueadas para você. Você já notou que na maior parte dos estudos que estão disponibilizados aqui na internet, a maior parte dos estudos a respeito dos profetas menores, até mesmo de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, que são chamados profetas maiores, você vai notar que a maior parte dos estudos, eles são estudos históricos ou são estudos que nos levam para a aplicação devocional. Então, você lê ali Abacuque, que é um profeta extremamente profético, extremamente... as profecias dele as profecias de Abacuque foram também direcionadas para o período da igreja. As profecias de Obadias são profecias profundíssimas para o período da grande tribulação. Só que as pessoas elas só conseguem ver a visão literal ou a visão histórica das profecias daquele profeta. Quando nós entendemos o ensino das duas casas de Israel, o ensino das 7 festas do Senhor, nós conseguimos ver o link que o próprio Senhor faz a respeito daquela profecia que, a princípio, é histórica, sim, mas Deus está conectando aquela profecia histórica e transportando para o período da igreja. É por isso, queridos, que Deus vai revelar para Jeremias, vai revelar para Daniel, que no final dos tempos, muitos servos do Senhor entenderiam aquelas profecias. Então, vamos reiniciar aqui uma meditação a respeito da origem das duas testemunhas, que é justamente esse ensino das duas casas de Israel. Vai lá comigo, primeiro, em Gênesis capítulo 48.
Gênesis capítulo 48, nós vamos ler uma história muito conhecida pela igreja, muito conhecida, mas a profecia, os ensinamentos contidos aqui são preciosos para que entendamos esse ensino maravilhoso. Gênesis capítulo 48, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Passadas essas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Primeira coisa, queridos, para contextualizar o que está acontecendo aqui, José, você conhece bem a história de José. José foi um menino sonhador. José foi um menino que ele recebeu sonhos e dentro desses sonhos tinha ali a revelação do Senhor. E ali tem toda aquela história. José, ele é invejado pelos seus irmãos. José é vendido pelos irmãos como escravo. Ele vai parar no Egito. Ele acaba ali parando na casa de um homem correto, um homem justo, um egípcio chamado Potifar. Ali na casa de Potifar, ele se torna ali como uma espécie de primeiro-ministro de Potifar, ou podemos dizer que ele era uma espécie de mordomo-mor, ou mordomo principal de Potifar. Tem toda aquela situação ali, ele começa a liderar a casa, a liderar os empregados de Potifar. Então, Potifar, em um determinado momento, ele vai cuidar das coisas de Faraó, porque Potifar era um homem muito importante ali no palácio, funcionário de Faraó, e José fica dentro de casa. Tem toda aquela história do assédio da mulher de Potifar. A mulher de Potifar, ela acusa José de ser ali um abusador, quando na realidade José ele estava tentando fugir do assédio da mulher de Potifar. José vai parar na prisão, ele fica 2 anos ali na prisão, ele interpreta sonhos na prisão, e em determinado momento, aquela interpretação dos sonhos que José teve na prisão chegou até os ouvidos de Faraó. Faraó olha, manda chamar José, José interpreta, pela inspiração do Senhor, José interpreta o sonho de Faraó. José, após interpretar o sonho de Faraó e das coisas que aconteceriam ali a partir da nação do Egito, José se torna o segundo homem mais importante do Egito, até então o segundo homem mais importante dessa terra. José agora é governador do Egito, e ele, como governador do Egito, ele começa a administrar ali o alimento, e a partir do Egito, as nações são ali supridas por todos aqueles alimentos que estavam na terra do Egito. Neste momento, José é governador do Egito. O texto que você está vendo aí na tela é justamente José, como governador do Egito, tendo a notícia que seu pai, Jacó, ele estava idoso, estava enfermo. José já tinha se revelado aos seus irmãos. Você conhece muito bem a história de José e o reencontro de José com seus irmãos. Agora José, ele está ali recebendo uma notícia de que seu pai, Jacó, estava idoso, estava enfermo. Então, o texto que você está vendo na tela, ele pega os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e ele vai ao encontro de seu pai, Jacó. Agora, presta atenção em todo esse contexto. José, o segundo homem mais importante do Egito, o segundo homem mais importante da terra, ele vai até Jacó para mostrar ali, para apresentar ali seus filhos. Olha o versículo 2. E avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Então, Jacó, já idoso, com problemas em sua visão, com dificuldade em sua parte física, ele se levanta, ele faz um esforço para ver o filho José e os 2 meninos, os 2 moços, os filhos de José, Manassés e Efraim. Esses 2 meninos são demasiadamente importantes para a história da igreja a seguir. O que eu estou explicando para você, toda essa história que eu estou explicando para você, não é a história de um povo antigo, mas sim a história da igreja, porque Deus usa a boca de Jacó para profetizar a respeito do período da igreja. Olha o versículo 3. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Bom,
Primeira coisa, Deus ele faz uma promessa. Deus ele faz uma promessa e ele diz para Abraão: Abraão, todas as famílias da terra serão benditas em teu nome, Abraão. Deus dá uma promessa a Abraão e esta promessa se renova em Isaque e esta mesma promessa se renova em Jacó. Esse texto que está aí na tela é justamente Jacó falando para seu filho José: olha, o Senhor Deus é aquele que me apareceu em luz. E ele disse para mim que eu seria fecundo. Grava bem essa palavra, fecundo. Você vai encontrar em outros momentos, em outras versões, a palavra fecundo é escrito assim, frutífero. Fecundo e frutífero significa a mesma coisa, a raiz da palavra é a mesma. Ou seja, da descendência de Abraão, Isaque e Jacó viria uma fecundidade, seria uma geração, seria um povo muito frutífero, um povo muito fecundo. Agora, se multiplicaria toda a descendência de Jacó. Essa é a promessa que Deus deu. E ele diz que tornarei multidão de povos a tua descendência e darei esta terra por possessão perpétua. Então Deus, ele dá uma promessa a Abraão, se renova em Isaque e depois essa promessa se renova em Jacó. Deus estava falando para os patriarcas: da descendência de vocês virá uma multidão de povos. Agora, queridos, Deus ele dá essa promessa a Jacó, né? Ela se renovou em Jacó e ele diz para Jacó: Jacó, você será um homem fecundo, da sua descendência virá a multidão de povos, você será um homem fecundo, você será um homem frutífero. Grava bem isso, queridos. E a partir dali, Deus continua falando com Jacó, e aqui nesse texto, Jacó está explicando essa promessa ao filho dele, José. Olha o versículo 5. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Ruben e Simeão. E aqui, Jacó, tomado pela inspiração do Espírito do Senhor, Jacó já começa a profetizar. E queridos, presta bastante atenção no que eu estou dizendo. Jacó mal conseguia enxergar. Outro detalhe, olha o que está escrito aí no versículo. Os seus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que viesse a ti, antes que eu, Jacó, presta atenção, ele está dizendo para o filho dele, José: José, antes que eu viesse até você, antes que nós nos encontrássemos, antes disso, os seus 2 filhos que nasceram na terra do Egito são meus. Jacó está dizendo: os seus 2 filhos, os meus netos, são meus. E olha que lindo, queridos, ele fala assim: os seus filhos são meus, assim como Ruben e Simeão. O que ele está dizendo aqui? Os seus 2 filhos eu estou colocando em uma condição de primogenitura. E grava bem isso, queridos, porque ele está passando os 2 filhos de José acima, como se eles fossem primogênitos, acima até mesmo dos filhos primogênitos que foram os filhos primogênitos do próprio Jacó. Olha só que algo maravilhoso. Agora, Jacó, ele recebeu a palavra de Deus dizendo para ele: você vai ser frutífero, você vai ser um homem fecundo. Só que quando ele ouve o nome de Efraim, você sabe o que significa Efraim? Efraim significa duplamente frutífero ou duplamente fecundo. Quando Jacó, ele ouve, e olha que Jacó não ajudou a escolher o nome do filho de José. Quando ele ouve que o filho de José se chamava duplamente fecundo ou duplamente frutífero, ele entendeu que aquela profecia da multidão de povos sairia do duplamente frutífero. Jacó, conectado com a promessa, Jacó, conectado com a palavra de Deus, ele já logo entendeu: é desse menino que vai sair a multidão de povos. A minha descendência virá deste menino. Continua o texto aí comigo. Olha o versículo 6. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na tua herança.
Olha que lindo, queridos. Aqui Deus está mostrando, e presta atenção que nos versículos seguintes, Deus vai mostrar que José seria um homem que teria uma descendência literal, assim como Abraão, uma descendência literal que seria uma descendência que habitaria a terra, ali a terra dos israelitas perpetuamente. Mais pra frente eu vou estar falando sobre a descendência como o pó da terra e a descendência como as estrelas do céu. Aqui ele está falando sobre uma descendência literal que partiria ali de José. Mas Deus está preparando aqui através de Jacó, mostrando que Deus, a partir dos filhos de José, teria uma descendência espiritual. Agora, olha o versículo 7. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu, Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Outro detalhe aqui, queridos, é que Deus ele é tão maravilhoso que mesmo com todos esses percalços da vida, como o falecimento da esposa de Jacó, Deus está mostrando, não importa a sua idade, não importa se as pessoas olham para você e dizem que você é velho, que você é avançado em idade. Se Deus te prometeu algo, ele vai cumprir. Agora, o texto aqui está nos mostrando que Jacó, mesmo com o falecimento de sua amada esposa Raquel, ele estava firmado na promessa em que dele sairia ali uma multidão de povos. Ele começa a contar para José toda essa história, o falecimento de Raquel. Mas olha o versículo 8. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Queridos, Jacó acabou de falar que antes que ele se encontrasse com José, Manassés e Efraim eram deles. Eram dele, né? Jacó já tinha tomado os filhos de José para ele, mas ele, por causa de sua visão, ele não consegue identificar. E aqui nos mostra como foi inspiração do Senhor. Todas essas coisas que Jacó estava falando, por quê? Porque toda aquela conversa que Jacó estava explicando a José era uma conversa espiritual. Agora olha o versículo 9. Responder José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Então, José, ele está explicando para Jacó: olha, esses são meus filhos, meu pai. O senhor não está conseguindo ver ou compreender quem são, mas eu te apresento, esses são os meus filhos. E aí Jacó pede para que os meninos se aproximassem dele. E olha só, queridos, como é espiritual. E você precisa entender bem, você precisa ter gravado na sua mente, no seu coração esse momento, porque este é um momento extremamente espiritual. José era homem de Deus, servo do Senhor, um grande, um dos grandes patriarcas do povo de Israel e também de nós, a Igreja de Cristo, mas aqui estava acontecendo algo espiritual e de início José não tinha entendido. Olha o versículo 10. Os olhos de Israel os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Um encontro lindo do avô com seus netinhos, e ali tem todo aquele afeto e amor entre eles. Agora olha o versículo 11. Então disse Israel a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Então, nós estamos vendo aqui nós estamos vendo aqui José pegando os seus dois filhos e colocando na posição correta, na posição correta para Jacó abençoar os dois filhos de José. Queridos, o versículo que você está vendo aí na tela é justamente José pegando seus dois filhos e colocando na posição certa para que Jacó não tivesse problema, para dar a bênção maior para o filho mais velho Manassés e dar a bênção menor para o filho mais jovem Efraim. Agora olha só,
Os meninos estavam de frente com Jacó. Jacó, um homem com problema na visão por causa de sua velhice. Os meninos estavam na posição correta para a bênção. Jacó só tinha que estender as mãos e dar a bênção maior para Manassés e dar a bênção menor para Efraim. Olha só o que acontece. Versículo 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então, nós estamos vendo aqui, Jacó, ele está diante dos dois meninos, mas Jacó resolve o quê? Cruzar as suas mãos. E ele acaba dando a bênção maior para Efraim, que era o mais jovem. E ele dá a bênção menor para Manassés, que era o filho mais velho. Ou seja, Jacó, ele inverte a bênção no momento em que ele cruza as mãos. Agora, queridos, presta bastante atenção aqui, que a partir desse momento, é um momento crucial para que você entenda a profecia que sai da boca de Jacó para testificar o ensino das duas casas de Israel. Jacó cruza as mãos e troca a bênção, dá a bênção maior para Efraim. Olha só o que diz o versículo 17. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Queridos, Jacó cruzou as mãos, trocou as bênçãos, dando a bênção maior para o filho primogênito. Aliás, dando a bênção maior para o filho mais novo. Ele inverteu a bênção. A bênção maior tinha que ser para o primogênito, mas ele deu para o filho menor. E esse versículo que você está vendo aí na tela é justamente José dizendo para Jacó: não, meu pai, o Senhor não está enxergando, o Senhor está dando a bênção maior para o filho menor. Não é assim que se faz, meu pai. Só que, queridos, neste exato momento, o Espírito do Senhor inspirou a Jacó a dar a bênção maior para o menino certo. Por quê? Porque Efraim é o duplamente frutífero. E inspirado por Deus, Jacó, ele vai profetizar a respeito de quem viria a partir daquela bênção dada a Efraim. Efraim seria o cabeça, o primogênito de muitas pessoas. Efraim, é de Efraim que sairia aqueles que são herança, aqueles que são descendência de Abraão, Isaque e Jacó, como as estrelas que estão nos céus. Presta atenção no que eu vou falar, nós vamos encerrar o vídeo de hoje aqui. Nós vamos finalizar a meditação de hoje neste exato ponto. Eu não quero que esse vídeo fique muito grande. E no vídeo número 2, nós vamos dar continuidade a este tema, o ensino das duas casas de Israel. A partir daqui você vai entender a importância da profecia que sai dos lábios de Jacó e qual é o significado de Efraim para a igreja. De Efraim saiu a plenitude dos gentios. E nós precisamos compreender as profecias que estão saindo dos lábios de Jacó. Jacó que profetizou o período que nós vamos viver. Bom, finalizamos e eu espero que você esteja aqui comigo. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu te aguardo na próxima meditação.